Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero nesta manhã trazer o nosso devocional para a nossa meditação neste dia, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 25, verso 23 e 24. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra e lançou-se os seus pés e disse: Ah, meu Senhor, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meus irmãos, essa história ocorre quando Davi está sendo perseguido pelo rei Saul, e Davi fica no deserto por um tempo, e nesse tempo Davi cuida das ovelhas do rebanho de Nabal. Nabal era um homem muito rico, mas muito insensato, tolo, de dura serviço. Davi foi benevolente com tudo que Nabal tinha. Então, Davi acredita que Nabal iria retribuir o bem para com ele e manda seus homens pedir comida na casa de Nabal. Era tempo de tosquia das ovelhas, era um tempo de muita fartura de alimento. E Nabal vai dar um de desentendido e diz para os servos de Davi: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje muitos servos fogem dos seus senhores. E ele vai dizer mais: Imagina que eu daria o meu pão, da minha água, da minha carne e daria para homens que eu não sei de onde vêm. Então os servos de Davi retornam e falam tudo a Davi. Esse foi o motivo pelo qual Nabal colocou toda a sua casa em perigo, por negar comida a Davi e seus homens. Davi iria matar todos do sexo masculino. A ruína, a tragédia na casa de Abigail era certa. E enquanto isso, os servos de Nabal apressadamente vai dizer a Abigail, esposa de Nabal, e diz: Os homens de Davi foram benevolentes enquanto nosso rebanho estava no deserto. Nenhum dos nossos animais se perderam, eles foram como um muro de proteção ao nosso redor. Agora vê o que a senhora pode fazer, porque o mal está à porta. Abigail se posiciona, se apressa, pega pão, pega vinho, uva, figos, leva consigo bastante comida para Davi e seus homens e coloca no jumento e segue a caminho. Mas no caminho de um homem irado havia uma mulher sábia, prudente e que sabia escutar, sabia ouvir. Ela faz o papel do homem como protetor da sua casa, da sua família. Abigail se coloca na posição de intercessora da sua casa. Ela pega uma carga que não era dela, assumindo toda a culpa, consertando tamanha burrada que o seu marido insensato havia feito. Ela não foi tirar satisfação com seu marido por ter negado comida a Davi e os seus homens, porque era a mesma coisa de dar pérolas aos porcos. Ele não sabia ouvir, era uma pessoa difícil de lidar, porque ele era o que o próprio nome já dizia. Meus irmãos, podemos aprender muito com essa história e trazendo para nós, mulheres, precisamos resgatar alguns valores que ficaram pelo caminho. Saber esperar, saber ouvir, saber o momento certo de se posicionar e discernir o tempo e a maneira de agir. Deus criou o homem e a mulher para cada um desenvolver o seu papel, o seu propósito, não para ficar em disputa. É um ajudando o outro. No casamento não tem um vencedor e um perdedor. Cada um tem o seu papel na família, na sociedade. A Bíblia conta que Abigail era uma mulher bela, formosa à vista. É válido nós mulheres querer se sentir bonita, cuidar da aparência. Isso é saudável. É bom, é saudável. Mas o desejo de cuidar do interior precisa sobressair do que simplesmente a beleza física e externa. Não podemos perder o primordial, que é a beleza interior.
Em 1 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4 vai dizer: o vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joias, o luxo dos vestidos, mas seja do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso, tranquilo, que é precioso diante de Deus. A vida deve ser regada, irmãos, de equilíbrio, modéstia, e que a primazia na vida de uma mulher de Deus seja a prudência, a sabedoria, assim como foi Abigail. Porque precisamos estar preparadas para esse tempo. Abigail estava preparada para aquele tempo. Ela não só livra a sua casa, mas ela livra Davi de fazer justiça com as suas próprias mãos. Se não fosse a intervenção, a sabedoria, o discernimento de Abigail, a Bíblia poderia estar relatando uma tragédia, assim como foi com Ananias e Safira em Atos. A mulher de Ananias foi cúmplice com o erro do seu marido, que também morreu achando que poderia esconder a sua mentira. O que tem em comum essas duas histórias? Abigail não foi conivente com o erro do seu marido. Ela agiu com sabedoria, estratégia, com a situação difícil que ela se encontrava. Ela foi uma intercessora do lar, enfrentou um homem furioso que podia derramar sangue inocente. Essa mensagem está sendo tão diretiva, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. E aos homens, não sejam de dura cerviz, assim como foi Nabal. Aprenda a ouvir o conselho da esposa, a sua maneira de ver as coisas. E lembramos que no casamento não é para haver disputa, competição de quem vence o melhor. É uma união para cada qual Deus tem um propósito. E que o Espírito Santo de Deus venha me convencer e te convencer desta palavra nesta manhã. Amém? Um dia abençoado a todos.